Boa noite, mulheres. Sejam bem-vindas ao nosso encontro. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos, dedo podre ou padrão emocional. Você já se perguntou, né? Será que eu tenho dedo podre? Por que eu atraio aquele tipo de pessoa sempre? Por que eu não? Por que as minhas amigas às vezes dão certo no relacionamento, tal pessoa, e eu não? Parece que eu tenho um dedo podre, né? Por que eu continuo repetindo as mesmas pessoas? Será que eu tenho azar? Será que é destino? Não é meu destino ser feliz no amor? Acredito que talvez vocês também já se fizeram essa pergunta, né? Eu já me fiz essa pergunta. E até eu entender, né? Até eu mergulhar, entender que não, deve ter alguma coisa por trás, não é possível, né? Será que existe mesmo azar? Será que existe mesmo dedo podre? E foi aonde eu fui mergulhando na jornada do autoconhecimento, e assim eu consegui entender que, na verdade, o que estava por trás, né, do tal dedo podre era algo muito mais profundo, né? Então, depois vocês vão entender aqui no decorrer do encontro de hoje o que está por trás desse dedo podre, desse azar, né, desse destino. Então, a ideia desse encontro é te explicar um pouco melhor isso, para que você traga para a consciência, né, tudo que está acontecendo, para então sim poder fazer escolhas diferentes. Então, quantas vezes você já ouviu isso? Isso, eu tenho dedo podre, eu só atraio homem errado, parece que sempre acontece a mesma coisa. E se eu te dissesse que talvez não seja azar? Talvez exista um padrão emocional fazendo você repetir as mesmas histórias com pessoas diferentes, né? Então, qual foi a grande virada? Relacionamento não é só sobre química, é sobre padrão. Você não atrai só o que você quer, você atrai o que combina. Você atrai aquilo que combina com o estado emocional que você sustenta. Para cada padrão emocional, existe alguém que se encaixa nele. Os seus padrões vão definir o seu parceiro. E quando eu comecei a entender isso, né, a mergulhar nisso para tentar entender o que estava acontecendo, aí que isso para mim foi assim, nossa, sério, sabe? Para mim foi tanta virada de chave que assim, nossa, eu preciso falar isso para mais mulheres, porque muitas vezes eu estou na roda de conversas de mulheres, estou nos meus atendimentos, nas minhas mentorias com as mulheres, e quando elas também percebem isso, né? Porque o normal da mulher é ali, né? Aqueles comentários e tal, porque isso, porque aquilo, não tem mais homem bom, né? Só atrai homem ruim, só tem cara que não quer nada com nada. Então, quando a gente. Boa noite, Rosélia. Enquanto a gente está nessas definições assim, né, achando que é assim mesmo, achando que é o nosso destino, achando que é o nosso azar, achando que não tem mais homem bom e culpando, né, muitas vezes os homens, a gente ainda fica presa nos mesmos ciclos. Então a ideia do encontro é trazer, boa noite, é trazer consciência para que a gente entenda que por trás disso tudo, né, que a gente ouve nas rodinhas, nas nossas reclamações, na nossa vida, existem coisas que estão por trás, são padrões que estão por trás, né, do que a gente tá atraindo. E quanto mais eu entender os meus padrões, as minhas feridas, as minhas crenças, mais eu vou conseguir atrair pessoas que são diferentes agora, porque eu estou mudando, né? Quanto mais eu transformar padrões que não são favoráveis a mim, que eu não quero mais perpetuar, e depois eu vou dar alguns exemplos aqui durante o encontro, mas a gente vai conseguir transformar esses padrões e atrair, né, relacionamentos que combinem com os nossos padrões que a gente quer agora cultivar na nossa vida, né? Então, daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos, daí vocês vão entender um pouquinho, né? Que tipo de padrões são esses, como que é o meu inconsciente. Então, por exemplo, aqui, né? O nosso inconsciente, por mais que racionalmente, né? Às vezes eu quero, Camila, racionalmente eu quero alguém legal, né? Racionalmente eu quero alguém que fique, eu quero alguém que seja protetor, provedor, que seja um cara massa. Isso é o racional, mas lá no teu inconsciente, muitas vezes, por ter tanta coisa não processada, ainda não trabalhada, é o teu inconsciente que está escolhendo, né? Porque o nosso racional é como se ele fosse 5% do nosso. Quando a gente vai tomar uma decisão, é como se a gente usasse apenas 5% do nosso racional e a maior parte da nossa decisão é tomada pelo nosso inconsciente, que é o nosso emocional. Então, a gente acha que está tomando a decisão pelo racional, mas não, é o nosso inconsciente, né? Enquanto o nosso inconsciente está a maior parte lá guiando, a gente não vai conseguir manifestar o que racionalmente a gente quer. Por isso que é tão importante, né? Eu busco trabalhar muito isso inconsciente, né, dentro das mentorias, porque é o mapeamento do inconsciente, o trabalho desse inconsciente que vai fazer com que eu consiga escolher diferente, né? Porque já que a maior parte das escolhas são tomadas por ele. Então, a maior parte das nossas escolhas não vem da consciência, ela vem das nossas feridas, das nossas crenças, do que é familiar e do que parece amor para a gente. Então, o cérebro, ele não busca o saudável, ele busca o que é conhecido.
Então, por exemplo, né, nossas feridas emocionais, experiências do passado que moldam o que parece ser normal em um relacionamento. Então, às vezes, você que foi acostumada, né, a se sentir rejeitada, não se sentir escolhida, né, ser abandonada, às vezes você vai atrair exatamente o tipo de parceiro que vai fazer isso com você também, porque já é o que é conhecido para você, o que é familiar. E é o que muitas vezes, quando essa ferida ainda está muito aberta, ela está sangrando, ela está emanando isso, né? E como eu já trouxe aqui em outros encontros, a gente tem um campo eletromagnético, que é um campo de atração, e o nosso sentimento, o que a gente sente no nosso coração, é o maior campo eletromagnético que tem. Então, eu vou trazer exatamente aquilo que combina com aquilo que eu estou sentindo. Hoje já tem até cientistas, né? E já tem institutos que medem o campo eletromagnético do coração. Então, isso hoje já é ciência, né? E quanto mais eu tiver com feridas abertas, né? Feridas de rejeição, de abandono, de humilhação, de traição, entre outras feridas que a gente, né, experiências que foram passadas que não foram bem processadas, não foram curadas, trabalhadas, mas eu vou acabar atraindo pessoas, né, que vão confirmar exatamente tudo isso que eu sinto, tudo isso que eu acredito, né, as crenças também, ó, o que você acredita sobre si mesma também define o que você aceita dos outros. Então, se você tem crenças da tua identidade, né, é que tu não é tu não é tão bonita, de autoimagem, da tua autoestima, que tu não merece, eu acho que é muito para mim, né? Eu acho que eu nem mereço tanto, eu acho que eu nem sou tão boa assim. Então, todas essas crenças que você tem lá no fundinho sobre você vai definir o que você aceita, né? O que a vida vai trazer para você. E também o familiar como âncora, o que é conhecido parece seguro, mesmo quando é doloroso, né? Então, o nosso cérebro, ele quer nos manter no conhecido, por mais que isso não seja bom, mas já é o que ele sabe lidar, o que ele foi programado, né? O nosso cérebro, ele é programado. Então, quando a gente, especialmente na nossa infância, a gente recebe várias programações, porque a gente não tem muito filtro, a gente só absorve, né? A gente não tem um senso crítico, a gente não tem ainda o córtex pré-frontal formado para vir usar mais a razão. Não, a gente está ali só absorvendo. Então, a gente absorve. A gente olha para a relação do pai e mãe, começa a observar o que é amor, né? Como que é a forma de se tratar, o que representa o masculino, o que representa o feminino. Então, tudo isso a gente vai absorvendo, né? Depois da escola, as experiências, na igreja, na sociedade. Então, tudo isso vai formando o nosso inconsciente, né? E principalmente as coisas mais difíceis de lidar, elas não ficam ali na consciência, elas vão lá para o inconsciente, tu nem lembra direito, mas o teu corpo sente, né? Então, os traumas ficam guardados, as experiências negativas são as que mais ficam guardadas. Por quê? Porque o teu cérebro quer te proteger, então ele nunca mais quer que tu passe por isso. Então, por isso que, às vezes, diante, né, de alguma coisa que pareça muito arriscado, que pareça muito novo, o teu cérebro sempre vai lutar para que tu não faça, para que tu não vá, né, o teu ego também. Então, entender isso já nos dá o poder de, opa, quem que tá guiando isso aqui? São as minhas feridas emocionais que estão guiando as minhas escolhas? São essas crenças que hoje não fazem mais sentido? São meus traumas? São as minhas emoções, quem que tá guiando a minha vida? Porque quanto mais tu deixar o teu inconsciente guiar a tua vida, né, como diz o Jung, que é um grande psicólogo suíço, ele diz, né, se tu não trazer para consciência, né, tudo que tá no teu inconsciente, o teu inconsciente vai guiar a tua vida e tu vai chamar isso de destino, né? Aí tu vai chamar o teu relacionamento de destino, a tua vida, era para ser assim mesmo, vai se conformar e vai achar que, né, tu acho que não é nessa vida que eu vou viver um amor, não é nessa vida que eu vou prosperar, a minha vida tá, sabe? Então, daí tu vai chamar de destino aquilo que, na verdade, são os teus padrões inconscientes guiando a tua vida. Por isso que a ideia, né, é mapear esse inconsciente para transformar isso, para que ele não guie mais a partir dessas feridas. Então, quais são os padrões emocionais? Eu comentei ali de padrões emocionais, né? O tal dedo podre, a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que estão combinando com esses padrões, que vão se complementar com esses padrões. Então, por exemplo, alguns tipos de padrões de mulher, né? A resolvedora, a carente, a guerreira, a que não se valoriza. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma, só para vocês verem se vocês se identificam com alguma delas, né? E para entender, né, como transformar esses padrões. Então, você se reconhece em algum desses perfis? Aqui é onde a identificação vai acontecer. Então, a resolvedora. O que a resolvedora faz? Né? Um padrão de comportamento. Quer controlar tudo, resolver tudo, faz tudo, tem dificuldade de receber. E quem que ela vai atrair? Ela vai atrair homens mais passivos, mais acomodados, porque alguém precisa ocupar o outro lado da dinâmica.
né? Se ela já está muito nessa postura do fazer, do acontecer, que muitas vezes ela aprendeu assim para sobreviver, né? Talvez ela não teve um masculino tão presente na vida dela, a mãe dela talvez também passou por situações ali que ela aprendeu a funcionar assim, então ela se tornou, para se proteger e para sobreviver, essa resolvedora. Mas hoje muitas vezes tem dificuldade de atrair homens, né? Mais saudáveis, homens com essa liderança, homens masculinos, porque ela tá nessa polaridade, né? Então ela vai atrair quem tá na outra polaridade, que são homens mais passivos, mais acomodados, né? Dando o exemplo agora da carente, né? Tem medo de perder, medo de ser abandonada, necessidade constante de validação. E quem que ela vai atrair? Homens indisponíveis ou narcisistas, né? E vai aceitar migalha para não perder essa conexão. Então, olha só, né? Quando a gente está nesse padrão da carência, a gente, infelizmente, vai atrair também relacionamentos que muitas vezes vão nos machucar, porque a gente vai aceitar migalhas, a gente tem medo de ficar sozinha, medo de perder, medo de ser abandonada, né? Medo de falar algo e ser rejeitada. Então, a gente vai atrair exatamente o padrão complementar que combina com isso, que é o narcisista, que vai querer te controlar, que vai querer te manter pequena, que vai querer diminuir cada vez mais a tua autoestima, né? E tu, por ser carente, tu vai permanecer ainda ali, né? Ou homens indisponíveis, porque tu vai dar, e esse homem às vezes não aguenta mais, vai querer sair correndo, vai, sabe? Não vai poder te assumir, tudo combina com os padrões que a mulher está carregando. Vamos falar um pouquinho da guerreira. A guerreira, ela aprendeu que precisa lutar por tudo. Então, ela vive relações cansativas, difíceis e estáveis. E ela confunde intensidade com amor, né? Então, esse padrão também. A guerreira vai atrair sempre os problemáticos, porque ela precisa de guerra, né? A guerreira, ela precisa de guerra. Se ela tá nesse padrão, ela vai atrair relações cansativas, relações difíceis, relações estáveis, né? Olha como tudo para combinar com os padrões. Então, olha como não é dedo podre, né? São os padrões que estão guiando tuas escolhas. A que não se valoriza, vai aceitar pouco, vai tolerar desrespeito, vai se diminuir e vai atrair pessoas que reforçam exatamente isso. O que você tolera ensina as pessoas como te tratar, né? Então, se já tem um padrão de baixa autoestima, não te valorizar, não ter amor próprio, vai começar, né, por medo também de perder, por medo de achar que você não merece nada melhor, né, que você não é tão boa, vai começar a aceitar pouco, vai começar a tolerar desrespeito, vai começar a se diminuir e vai atrair exatamente o tipo de pessoa que vai combinar com tudo isso que você carrega. A tampa, né, a panela e a tampa. Para cada tampa existe uma panela. E muitas vezes o problema não é só quem você atrai, é o padrão em você que encaixa naquela dinâmica, porque relações são espelhos emocionais. Você não atrai o oposto, você atrai o que é complementar ao seu padrão. Então, ali já dei vários exemplos, né? É complementar, né? Carente vai atrair um narcisista, a guerreira vai atrair um homem estável, um homem que só dá trabalho. Por quê? Porque tem que combinar, né? Para um ser a guerreira, vai ter que atrair alguém para ajudar, para ela continuar nas guerras dela. Para ela essa carente vai atrair alguém que queira dominar ela, que queira diminuir ela, porque daí ela fica pegada cada vez mais, né? Combina. Então é a tampa e a panela. A dor não é o homem. Então, a dor, o grande problema não são os homens, né? Porque não tem homem bom, porque os homens fazem isso, porque os homens são isso, são aquilo. Né? Tem homens bons e tem homens que que realmente são ruins, né? Estão também cheios de feridas emocionais e estão perpetuando isso e fazendo isso. Mas se a gente começa a acreditar, né, que só existe homem ruim, que que eu não tenho sorte, que eu tenho dedo podre, isso daí tu não vai, essa não é a solução para atrair um relacionamento de valor, né? Porque o problema não é só o homem, o problema é o teu padrão emocional que continua escolhendo esse mesmo tipo de homem, esse mesmo tipo de dinâmica. Por que tem mulheres que são felizes num casamento, num relacionamento, e outras não, né? Porque algumas estão presas em certos padrões que outras não estão. Então não é sobre o homem em si, é sobre que tipo de homem que está se conectando a você, né? Quando você começa a perceber qual é o homem que está piscando para mim, qual é o homem que eu tô casada, qual é o homem quais são os padrões dele? Porque ele vai ser complementar aos padrões que tu carrega. Então, se eu tô atraindo um homem muito banana, sem postura, sem liderança, quem sabe eu estou na postura muito de guerreira, de dominadora, né, na energia masculina demais, se eu tô atraindo outro na outra polaridade, né? Eu tô atraindo um cara que é desrespeitoso, que não me respeita. Opa, será que eu não tô me valorizando? Será que eu tô aceitando qualquer relação? Tô aceitando migalhas? Será que eu não tô com baixo amor próprio? Por isso que eu atraí exatamente a pessoa que vai confirmar tudo e vai diminuir ainda mais o meu amor próprio?
né? Então, quando a gente começa a olhar para a relação, para as pessoas que a gente atrai como um grande espelho, a gente começa já a conseguir descobrir muito sobre nós, né? E enquanto isso não é olhado, você pode até mudar de rosto, mas acaba vivendo a mesma história. Então, a importância da gente, às vezes, parar e olhar, né? Entrar numa jornada de autoconhecimento, uma jornada de análise, de autoanálise, sabe? Porque senão a gente só vai vivendo, só vai repetindo os ciclos, só vai vivendo no automático, só vai sofrendo, só vai tendo uma experiência ruim e não para observar, opa, tem algo acontecendo aqui. Não é possível, né? Já não é a primeira vez, está acontecendo de novo, já tô mal de novo, não deu certo de novo. Então, esse de parar e se questionar e começar, né, a procurar o que pode estar acontecendo, entrar nesses movimentos também, né, com pessoas que já estão lá, né, buscando autoconhecimento, que já estão ali para ajudar, também faz toda a diferença. Porque senão a gente só vai perpetuando feridas, né? E às vezes a gente deixa de investir na gente, de buscar ajuda, de querer compreender e só vai vivendo, né? E muitas vezes só nos faz mal, né? E daí a gente gasta e mais, gasta com mais terapia, gasta com mais roupa, gasta com mais procedimento para se sentir mais bonita. Não, então é a minha autoestima, então tem que fazer mais coisa. Então tem que fazer mais, né? E a mulher entra nesse lugar de preciso fazer mais para ser mais amada, preciso provar mais o meu valor, preciso mais provar que eu sou boa o suficiente. Então preciso fazer mais um curso, preciso fazer. E daí entra nessa energia e muitas vezes é o teu inconsciente que está ali, né? Ainda cheio de feridas emocionais, ainda cheio de que não tem uma boa autoestima de verdade, é só uma coisa externa, que no fundo, nem sente que merece viver algo assim, ou quando chega se sabota, né? Porque está cheia ainda de medos, está cheia de crenças. Então, é muito sobre isso. Esse processo interno ele é fundamental. E como quebrar, então, esse ciclo? A boa notícia é que padrão não é destino. E o que é consciente pode ser transformado. Então, qual que é a importância, então, né, do autoconhecimento? É te ajudar a enxergar com clareza quem você é e quais são esses padrões que você carrega, né? Por exemplo, dentro do meu trabalho ali que eu faço nas mentorias, a gente tem todo um mapeamento do teu inconsciente para te ajudar a trazer do inconsciente para a consciência. Porque trazendo para a consciência, a gente consegue trabalhar, né, para liberar isso, para transformar isso. Porque se você vive muito no inconsciente, você está vivendo no automático, né? Você está vivendo ali guiado por algo que você nem sabe, nem entende. Então, quando a gente traz através do autoconhecimento para a consciência, aí você tem clareza, né, dos padrões que carrega, e aí traz essa consciência, né, identificando o que está operando no automático dentro de você, começa a construir, né, novas crenças, transformar isso, a gente trabalha em cura dessas feridas, começa a trabalhar essa parte também de identidade, de posicionamento, construir uma nova forma de se ver e de se posicionar nas relações, né? Então, precisa trabalhar como que você se vê, o que você acredita sobre você, qual a tua autoimagem, como que está a tua autoestima, e você, sabe, precisa trabalhar nesse nível de identidade para a gente transformar isso, porque muitas vezes você ainda está operando sobre uma identidade que falaram para você, né? Que você deveria ser, que você não era boa, que você talvez a tua educação tu teve, né, pessoas narcisistas, recebeu muita crítica, enfim, tudo isso foi compondo a tua personalidade, a tua identidade. Então a gente precisa agora entrar num processo de trabalhar em tudo isso, né, para que realmente emerja a tua real identidade, né? Que a nossa real identidade, ela é maravilhosa, né? Deus nos fez imagem e semelhança dele. Só que muitas vezes a gente foi esquecendo disso, né? E a gente foi acreditando no que a gente ouviu a vida inteira. A gente começou a falar tudo isso para a gente também. E a gente acaba levando isso, né, para a vida, para as relações. Não consegue daí manifestar um relacionamento saudável. Não consegue, às vezes, ter um trabalho também, né? Onde se sente bem remunerada, onde se sente feliz. Porque está com a identidade distorcida, autoimagem distorcida, autoestima baixa, não consegue se posicionar. Então, tudo isso é trabalhado. E a partir daí você fazer novas escolhas, porque quando você muda, o tipo de relação que você aceita muda também. Né? Então, quando a gente começa a transformar tudo isso, mapear os padrões inconscientes, entrar nessa jornada de autoconhecimento, trazer para a consciência, fazer práticas de curas, né, de todas essas feridas, de transformação de crenças, transformação de identidade, de autoimagem, de posicionamento, aí sim você vai conseguir fazer novas escolhas mais alinhadas, né, que combinam com essa sua nova versão, nessa sua nova identidade. Então, um exercício, né? Por exemplo, uma pergunta que eu quero fazer para vocês, e quem quiser já responder, qual padrão você percebe que talvez esteja repetindo?
Pense nas suas últimas relações. Existe um fio condutor, um padrão em comum, um tipo de dinâmica que acaba se repetindo? Pense nas suas relações. Se tem isso. Ah, Camila, vou dar alguns exemplos, né? Ah, a relação não dura tanto, depois, a partir de tal período, acontece sempre isso, a pessoa não fica, a pessoa não assume, né? Ou a pessoa me trata mal, eu sempre estou atraindo relações abusivas. Enfim, tente mapear um pouquinho quais são os seus padrões de relacionamentos. E depois a outra pergunta é: o que esse padrão está tentando compensar dentro de você? Qual ferida, qual medo, qual necessidade esse padrão está tentando resolver, mesmo que de forma errada? Assim, eu identifiquei o padrão de relações abusivas, né, por exemplo. Então, qual é a ferida, qual o medo que esse padrão está tentando ali te mostrar? Porque nada vem, né, nenhum relacionamento vem para nos ferir, é para nos curar. É como se assim, ó, não, agora eu vou ter a chance de curar isso. Eu vou atrair de novo. Quem sabe agora ela vai enxergar tudo que está acontecendo, ela vai se posicionar diferente, ela vai sair dali, ela vai conseguir. Mas muitas vezes a gente não consegue, porque a gente nem enxerga o que está acontecendo. A gente só vai vivendo quando viu a ferida aumentou ainda mais, né? E a gente não conseguiu quebrar o padrão. Então, qual é a ferida? Qual é o medo, né? Qual é o padrão que tu está atraindo? E quem é essa mulher que está combinando com esse padrão, né? Para você estar atraindo? E o que talvez esteja ali buscando tentar resolver através dessa dinâmica, dessa relação. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Eu vivi uma relação que tinha muitas brigas, que a pessoa era, né, muitas vezes mexeu demais com a minha autoestima, com a minha identidade, falava um monte de coisa. O que aconteceu? Enquanto eu estava lá, né, achando que estava mal, estava chorando e tal, eu sofri demais, até eu entender, cara, qual é o padrão que eu tô alimentando nessa relação? Né? O padrão da boazinha, o padrão de não me achar boa o suficiente, de não ter uma autoestima boa, de ser carente. Daí eu aceitei, eu aceitava aquele tipo de dinâmica comigo, eu aceitava o que ele fazia, não aceitava, às vezes até brigava, mas permanecia ali. Né? Então, quando eu olhei para essa relação e percebi, olha, qual é o padrão de relação que eu estou atraindo? E o que eu sou para atrair esse tipo de relação? O que eu estou permitindo, tolerando na minha vida? Então, eu comecei, a partir daí, a começar a transformar. Comecei a botar limites, comecei a cuidar da minha autoestima, comecei a mergulhar no autoconhecimento para resgatar o meu valor próprio, para resgatar a minha identidade, né, para curar essas minhas feridas emocionais que me faziam, muitas vezes, permanecer em relações assim. Então, essa foi um pouco da minha jornada, né? Eu me aprofundei tanto nisso, foi um processo tão profundo, né, de autoconhecimento, que eu hoje estou trabalhando com isso porque eu percebi, assim, é sobre isso, né, aquilo mexeu tanto, e eu sempre amei, né, autoconhecimento há mais de 10 anos eu já estudo, e aquilo transformou tanto a minha vida, minhas relações, que eu vi assim, não, eu preciso levar isso para outras mulheres que também estão passando por isso, né, e e é sobre isso, quando a gente começa a entender, né, os padrões, a gente faz esse mapeamento de alguns padrões de relacionamentos e quais são os nossos padrões que estão combinando com esse relacionamento, a gente começa a voltar o poder para a gente de transformar tudo isso. Sai do inconsciente, né? Sai do automático. E um convite para transformação, né? Às vezes, sozinha é mais difícil a gente enxergar os padrões, porque a maior parte desses padrões, eles estão inconscientes. A gente normaliza, a gente repete, a gente justifica, a gente vive no automático e às vezes nem percebe. Quando você vê, já passou 3, 4 anos do relacionamento e você está só ali vivendo, né? Não tem essa consciência do que em ti está atraindo aquele tipo de dinâmica, o que em ti está fazendo com que aquela pessoa te trate daquela forma. E você não consegue transformar aquilo que não consegue ver, né? Então, às vezes, a gente tem mais dificuldade de olhar para a nossa vida. Às vezes, por isso que a gente está aqui juntos, né? Por isso que Deus botou aqui a gente um para ajudar o outro. Porque às vezes alguém de fora consegue enxergar o que tu não está vendo, né? Então, e é isso que eu busco fazer hoje, né? Como eu trabalho com as mulheres nas mentorias, que é ajudar elas a identificar esses padrões e crenças profundas, reconhecer e curar feridas emocionais, sustentar novas escolhas com consciência agora e sair do automático de vez, né? Porque consciência sem sustentação faz você voltar para o automático. E é por isso que o acompanhamento também faz toda a diferença, né? Então, essa é a ideia também. Se alguma das mulheres, né, que estiverem aqui sentirem no coração, não, Camila, eu queria entender um pouquinho mais, eu queria, às vezes sozinha não consigo compreender, porque assim, a gente vivendo ali no dia a dia é meio desafiador mesmo, às vezes só depois que passa a relação que tu vai olhar para trás, tu vai ver, né? Às vezes ali no olho do furacão, quando você está vivendo, mas é mais difícil a gente entender mesmo, a gente conseguir mapear, já conseguir saber o que fazer,
Então, essa é a minha proposta do meu trabalho, né, como mentora, é estar ajudando vocês nessa jornada, uma jornada que eu vivenciei também, né? E vivencio porque é jornada de cura, de autodescoberta, né? De fortalecimento da autoestima, do poder pessoal, do amor próprio, ela é contínua, né? Por isso que eu também tenho uma comunidade de mulheres ali, porque toda semana a gente está ali naquele ambiente para fortalecer, para mergulhar em mais uma camadinha, fortalecer também a autoestima, porque é igual tomar banho, né? Todo dia a gente toma banho, todo dia a gente tem que estar limpinha, a gente tem que fazer as coisas, e é igual se alimentar, né? Igual curar feridas emocionais, igual curar, olhar para gatilhos, cuidar da autoestima, do poder pessoal, a gente tem que estar constantemente fazendo isso, né? E às vezes sozinho é mais desafiador, então por isso que, caso alguém queira, né, conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar depois lá no grupo um formulário, né, de aplicação para você ganhar como bônus uma sessão gratuita comigo, de direcionamento. Essa primeira sessão era gratuita, uma sessão para te ajudar, né? Já entender, te ouvir de forma mais individualizada, ouvir teus desafios, ouvir o que você já tentou, o que deu certo, o que não deu, o que está se repetindo aí, e depois eu já te trazer, né, um direcionamento, uma clareza para te ajudar e também poder depois apresentar um pouquinho do meu trabalho, né? Que daí é a parte mais profunda, onde a gente mergulha, né, em tudo isso que eu apresentei aqui. Então, para finalizar, então, espero que vocês tenham entendido que vocês não têm o dedo podre, não é azar, não é destino, são os seus padrões, né? Muitas vezes que estão ainda escolhendo por vocês. Então, os padrões que foram aprendidos podem sim ser transformados. Talvez o amor saudável que você procura comece na forma como você aprendeu a se enxergar, né? E quando você começa a mudar os padrões, a vida para de repetir a mesma história. A vida só repete os mesmos ciclos porque a gente muitas vezes não entendeu, né, as lições que precisava entender, não transformou os padrões que precisava transformar, né, não mudou de postura que precisava mudar, não transformou a autoimagem que precisava transformar. Então, por isso que a vida repete a mesma história. Então, quando você começa a mudar, né, o que você está emanando, os seus padrões, as suas crenças, a visão que você tem sobre você, a vida para de repetir e traz, né, daí relacionamentos mais alinhados com essa nova sua versão. Então, por isso a importância, né, de trabalhar esse interno. Às vezes a gente faz tanto esforço no externo, né? Ah, eu vou entrar em mais aplicativo. Ah, eu vou comprar mais roupa. Ah, eu vou fazer mais procedimento. Ah, a gente quer resolver. O ego, ele quer resolver do jeito dele. Só que muitas vezes, se eu não faço um trabalho interno, eu posso fazer tudo no externo. E eu vou só me frustrar muitas vezes. Por quê? Porque lá dentro está emanando sentimentos não resolvidos, feridas não resolvidas, crenças que estão me limitando, né? Lealdades familiares, dinâmicas familiares, então tudo isso, se não olhado e não transformado, infelizmente, a gente vai acabar repetindo às vezes as histórias, porque o esforço maior não deve ser externo, a gente trabalha dentro, e a mulher é magnética, né? A gente atrai, primeiro trabalha dentro, deixa esse dentro saudável, aprenda a ter um autorrelacionamento saudável com você, né? E depois você vai atrair alguém compatível com a sua energia, porque a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai quem a gente é. Então, se você perceba ao seu redor que são as pessoas que eu estou atraindo na minha vida, seja na amizade, seja de relacionamento, lá eles vão estar espelhando o que está combinando com você, né? Se você só atrai gente que reclama, gente mal resolvida, gente imatura, gente menino, opa, né? O quanto isso pode ser que esteja combinando comigo, né? O quanto isso eu sou complementar. Às vezes eu sou muito autoritária, muito mandona, muito mãe. Opa, talvez eu vou atrair o filhinho da mamãe, né? Ah, porque eu sou muito resolvedora, sou guerreira. Opa, talvez eu vou atrair o homem acomodado, ou o homem que só dá trabalho. Por quê? Porque eu sou guerreira, né? Preciso de guerra. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente, opa, então agora eu estou entendendo, agora eu vou começar a transformar isso, né? E claro que a jornada para isso, né? A jornada do autoconhecimento, a companhia de pessoas também para te ajudar a enxergar os teus padrões, com certeza vai acelerar muito mais o teu processo. A gente pode fazer sozinha? Pode fazer sozinha, mas às vezes a gente não consegue, né? Compreender tanto, ter tanta clareza, né, ter tanta velocidade. Por exemplo, eu estou há mais de 10 anos nessa jornada, né, quantos cursos eu já fiz, quantos livros eu já li, quanta coisa eu já fiz para poder hoje trabalhar com isso, né, e às vezes quando a gente está sozinha, a gente pode seguir esse caminho, ou fazer tudo e buscar todo o conhecimento, ou já andar com alguém que já tem esse conhecimento que vai ajudar a acelerar muito mais, né, a tua jornada, tá bom? Então, caso a minha, depois já vou abrir, tá, Rosalida? Eu vou parar de gravar, e daí já vou abrir para a gente conversar um pouquinho. Então, caso você queira depois conversar comigo e ganhar como bônus essa sessão, né, de direcionamento gratuito, eu vou deixar o formulário aqui embaixo, é só você preencher, ou para quem está no grupo, eu vou deixar no grupo, e vai ser um prazer, né, te atender, conhecer um pouquinho mais da tua história e te ajudar de uma forma mais personalizada.
tá? Então, vou parar a gravação e quem tiver ao vivo aqui, a gente vai conversar um pouquinho. Obrigada e até a próxima.